Você se lembra da sua primeira bicicleta? Talvez não lembre do nome do modelo, nem da marca, mas com certeza lembra da sensação. O vento batendo no rosto, a calçada passando rápido por baixo dos pneus e aquele barulhinho do cubo livre fazendo a trilha sonora da sua infância. Era mais que um brinquedo, era uma extensão da nossa liberdade, um passaporte para a aventura. Nos anos 80, ter uma bicicleta Caloi era como ter um carro dos sonhos. E se fosse uma Extra Light, então... era o topo da cadeia. Era o que todo moleque queria ganhar de Natal, mesmo sabendo que o Papai Noel não tinha dinheiro para tanto. A Caloi Extra Light era leve, tinha aquele visual esportivo, pintura vibrante e um ar de exclusividade. Ela não era só uma bike, era status na rua. Quem tinha era respeitado. E quem não tinha ficava ali no muro sonhando em dar uma volta. E foi com esse sentimento que tudo começou. Anos se passaram, a infância ficou lá atrás e a vida adulta chegou com boletos, prazos e responsabilidades. Mas uma coisa nunca saiu do coração. Aquele desejo antigo, quase esquecido, de montar a minha própria Extra Light. Não qualquer uma, mas uma de 1984. A clássica. A verdadeira. Daquelas que a gente só via de longe no passado. Esse vídeo é sobre isso. Sobre o resgate de uma memória. Sobre a missão de montar, peça por peça, a bike que ficou guardada no coração por décadas. Não é só uma restauração. É uma viagem no tempo, um reencontro com a criança que um dia sonhou com ela. E se você também tem uma lembrança que ainda te emociona, te convido a embarcar comigo nessa história. Porque hoje começa a montagem da minha Caloi Extra Light, 1984. Tudo começou com uma lembrança. Aquelas tardes de verão em que a rua virava pista de corrida. A molecada apostava rachas improvisados com as bicicletas que mais pareciam extensões da personalidade de cada um. Tinha a Monarch com o banco banana, a Ceci cor-de-rosa com cestinha e, claro, a Caloi Extra Light. Ela era a mais desejada. Brilhava ao sol como se fosse feita de outra matéria. Um negócio meio mágico. Na minha rua, só um menino tinha uma. O pai dele trabalhava numa empresa grande e tinha conseguido comprar a bike direto da loja. Quando ele passava pedalando, a gente parava tudo. Era como ver um carro importado passar na sua frente. Silêncio, respeito. E uma pontinha de inveja que a gente nem conseguia esconder. Na época, aquilo ficou guardado em mim como uma daquelas vontades que a vida adulta tenta enterrar, mas não consegue. E aí, um dia, do nada, vi uma publicação num grupo de Facebook. Uma Caloi Extra Light vermelha, com o quadro meio gasto, pneus trocados, mas ainda com alma. Foi como se o tempo tivesse dado um nó. Eu ali, cheio de responsabilidades, e aquele moleque de 10 anos dentro de mim gritando: "É agora!" Claro, não comprei aquela da publicação, mas naquele instante decidi que ia atrás da minha. E não seria qualquer uma. Eu queria montar a Caloi Extra Light de 1984. Quadro original, peças compatíveis da época e tudo do jeito que sempre imaginei quando criança. Mas eu logo descobriria que isso não seria fácil, porque montar uma bike clássica assim é muito mais do que juntar peças. É reviver memórias, caçar histórias escondidas em porões e oficinas antigas e, principalmente, é ter paciência, muita paciência. Mas o primeiro passo tinha sido dado. O sonho estava acordado de novo. E eu não ia sossegar enquanto não colocasse as mãos naquela bicicleta que tanto significava para mim. A decisão já estava tomada. Eu ia montar a minha Caloi Extra Light, 1984. Mas bastou dar o primeiro passo para perceber o tamanho do desafio. Diferente de ir numa loja e escolher uma bicicleta nova, montar uma bike clássica é como garimpar ouro em rios que quase secaram. A primeira peça que procurei foi o quadro. Não adiantava qualquer um. Tinha que ser um Seta, de preferência de 1984. Com aquele design inconfundível, o tubo superior reto e o encaixe das peças que só quem conhece percebe. Pesquisei por semanas, anunciei em grupos, conversei com gente de todo canto do Brasil. E foi aí que encontrei um. Estava com a pintura gasta, descascado, com o vermelho quase rosa de tão desbotado. Mas era ele, original, com número de série. O dono morava longe e o preço não era exatamente barato. Mas quando algo te traz de volta uma parte da tua infância, o valor deixa de ser medido em reais. Negociei, fechei e fiquei naquela ansiedade absurda até a encomenda chegar. A partir dali, começou uma verdadeira caçada. Comecei a fazer uma lista. Era como montar um quebra-cabeça com peças escondidas em sótãos, fóruns, grupos de troca e marketplaces. Precisava do guidão trave reta, dos manetes e ferraduras de Acompe, Pedível Sudino, Cubo Sanchini, dos pneus vermelhos com banda bege, das rodas Araia, sem falar do selim plástico branco 3 furos, que é praticamente um símbolo da época. Cada achado era uma vitória, mas também um teste de paciência. Algumas peças chegavam rápidas, outras demoravam semanas. E ainda tinha aquelas que vinham erradas, quebradas, ou simplesmente não era como nas fotos. Foi aí que aprendi a diferença entre original de época e compatível.
Nem tudo que parece original realmente é. E nem tudo que é original está em bom estado. Teve dia que eu quase desisti. Faltavam só 2 parafusos específicos. E ninguém tinha disponível para venda. Mas aí, alguém de um grupo me mandou mensagem. Cara, acho que tenho esses 2. Estão guardados aqui faz uns 20 anos. E estavam mesmo. Perfeitos. Exatos. É nesse tipo de detalhe que você entende. Quem monta uma bike dessas não está apenas colecionando peças. Está reconstruindo um pedaço da própria história. A ansiedade de cada chegada pelo correio era indescritível. Quando o carteiro buzinava, eu largava tudo. Cada pacote era uma cápsula do tempo. Abrir, segurar na mão, sentir o peso da peça. Era como voltar a ser criança por alguns minutos. E com o passar das semanas, a mesa foi se enchendo. Cada componente alinhado como se fosse parte de um ritual. Eu estava quase lá. E a próxima etapa seria a mais emocionante. Restaurar o quadro original e preparar o coração para a montagem final. O quadro era a alma da bicicleta. Tudo começava por ele. Quando ele chegou, confesso que a emoção foi misturada com preocupação. A peça era genuína, com a geometria clássica da Caloi Extra Light, 1984, mas o tempo havia deixado suas marcas. Tinta descascada, pontos de ferrugem, adesivos quase apagados e o típico cheiro de metal antigo que passou anos esquecido num canto de garagem. Mas eu sabia que por trás daquela aparência cansada existia uma relíquia esperando para voltar a brilhar. Comecei devagar. Antes de pensar em tinta, adesivo ou acabamento, fui entender o estado real da peça. Levei em um amigo que trabalha com restauração de bicicletas antigas. Ele olhou com calma, passou a mão pelos tubos e disse: "Tá aí um bom material. Isso aqui não se faz mais." E essa frase ficou martelando na minha cabeça. Decidi manter o máximo possível da originalidade. A missão era reviver o que ela era em 1984. Só que reluzente, com cara de nova, mas com a alma do passado. O processo começou com a remoção da pintura antiga. Lixa, cuidado, solvente e muita paciência. Qualquer deslize podia comprometer a estrutura. E não era apenas uma bike. Era o meu portal para o passado. Depois veio a pintura. Escolhi o tom clássico, vermelho metálico e branco perolizado, mais precisamente do Ford Fusion, uma cor que não grita, mas que brilha diferente sob o sol. Foi aplicado o fundo, depois o branco. Após secar veio a pintura da seta, vermelho metálico, e por fim, um verniz de proteção que deixou tudo com cara de vitrine de loja dos anos 80. E os adesivos? Consegui uma reprodução idêntica da época, posicionado exatamente como era de fábrica. O cuidado ao colar foi como quem aplica uma tatuagem. Eram mais que adesivos, eram identidade. Quando o quadro ficou pronto, coloquei ele sobre a mesa e fiquei alguns minutos só olhando. Não parecia mais o mesmo. Era como se tivesse dormido por 40 anos e acordado intacto, pronto para voltar às ruas. Foi nesse dia que eu percebi. Restaurar não é apenas consertar o que está quebrado. É dar uma nova chance ao que parecia esquecido. E com o quadro pronto, faltava pouco para dar vida à minha Caloi Extra Light. O próximo passo? Honrar cada peça da época como ela merece. Com o quadro restaurado, brilhando como uma joia antiga, era hora de fazer justiça a ele. Afinal, não adiantava ter a estrutura impecável e encher de peças genéricas. Cada componente teria que ter história, alma, e de preferência, ser daquela época. Comecei pelo selim plástico 3 furos, talvez o mais icônico das Caloi Extra Light. Só quem viveu os anos 80 lembra do barulho que ele fazia quando a gente pulava da calçada. Duro, simples, mas com um charme que nenhuma espuma de gel consegue imitar. Encontrei um original, meio sujo, com a inscrição Caloi ainda visível. Lavei com cuidado, usei escova de dente para limpar os cantos e, quando terminei, parecia ter voltado da infância. Depois veio o guidão trave reta, com aquele desenho que permitia manobras radicais. Ou pelo menos era isso que a gente tentava fazer no campinho de terra da rua. O que consegui estava praticamente zero, mas com um pequeno ajuste e polimento, voltou ao formato perfeito. Quando o encaixei no quadro pela primeira vez, fiquei só imaginando a primeira descida com ele. Os freios Diacompe foram um capítulo à parte. Não era só questão de estética, era memória muscular. A pressão dos dedos nos manetes, a resposta imediata, tudo precisava estar igual. Consegui um par impecável com um colecionador de São Paulo. Vieram numa caixa de papelão toda rasgada, mas lá dentro estavam perfeitos, envoltos em jornal velho com cheiro de passado. Os pneus Top Cross, vermelhos, deram o toque final no visual. Eles não são fáceis de achar. Mas assim que vi o anúncio, não pensei 2 vezes. Vieram direto do sul do Brasil e quando chegaram, o cheiro de borracha nova misturado com nostalgia foi uma coisa de outro mundo. Só de encostar neles, senti aquele frio na barriga que só a expectativa pode causar.
Os aros araia, leves e resistentes, foram limpados com cotonetes com o maior cuidado. Os cubos, infelizmente, não eram a mesma tonalidade das folhas, mas encontrei um par muito bom. O brilho que saiu deles depois do polimento parecia um espelho. E os pedais? Ah, os pedais KKT. Quantas vezes a gente ralava a canela neles, mas nem ligava. Encontrei um par muito novo. Coloquei eles com orgulho. Cada peça, ao ser instalada, contava uma parte da história. E com cada parafuso apertado, um pedaço da minha infância voltava para o lugar. Mais do que restaurar uma bicicleta, eu estava resgatando pequenos fragmentos da minha vida. E ao olhar aquela mesa cheia de peças encaixadas, alinhadas como um exército de lembranças, uma coisa ficou clara. A montagem seria o momento mais especial, porque ali, com as peças reunidas, começaria algo maior. A transformação de uma lembrança em realidade. Chegou o grande dia. A mesa estava ali, com todas as peças alinhadas como soldados prontos para a missão. Cada uma com sua história, sua cicatriz do tempo, seu brilho restaurado. Era mais do que uma oficina improvisada. Era um altar. Um espaço sagrado onde memórias ganhariam corpo novamente. Sentei, respirei fundo e comecei. A primeira peça a ser colocada foi o movimento central. Era como lançar a fundação de uma casa. Firme, ajustado milimetricamente. Depois vieram o pé de vela e os pedais que giravam livres, como se dissessem: estamos prontos para rodar de novo. Com cuidado cirúrgico, encaixei o garfo. Quando apertei a direção e vi o quadro com o garfo alinhado, foi como ver a bike tomando forma, ganhando postura. Era como ver uma criatura voltando à vida, devagar, peça por peça. O guidão, o mesmo que tanto admirei nas bikes dos amigos nos anos 80, entrou no lugar com precisão. O barulho metálico do encaixe ecoou como música. Prendi com os parafusos originais, bem apertados, como quem sela um pacto com o passado. Depois vieram os freios. Ajustá-los levou tempo. Não era só prender os cabos, era garantir que funcionassem como nos velhos tempos, que respondessem com o mesmo clique seco, rápido, confiável. Aquele som que a gente ouvia ao parar bem em frente aos amigos só para se exibir. Com as rodas araia no lugar, a bicicleta ficou de pé pela primeira vez. Me afastei, olhei de longe, parecia pronta, mas ainda faltava o toque final. O selim meio amarelado, o trono. O lugar onde tantas memórias de tombos, saltos e gargalhadas foram vividas. Quando o instalei e apertei o último parafuso, o tempo parou por um instante. Ali estava ela, a Caloi Extra Light, 1984. Montada com o mesmo cuidado que se monta uma lembrança. Com a delicadeza de quem entende que cada detalhe carrega o peso da infância. E naquele momento, algo mágico aconteceu. Eu não era mais um adulto montando uma bicicleta antiga. Eu era o garoto de 10 anos que finalmente ganhou a bike dos sonhos. Chegou o momento que eu mais esperava. A bicicleta estava montada, linda, impecável, brilhando sob a luz da garagem como se tivesse saído da vitrine da Caloi em 1984. Mas agora ela precisava sair dali. Precisava tocar o asfalto, sentir o vento, girar livre. Empurrei devagar até a calçada, o coração acelerado, as mãos suadas, não de esforço, mas de emoção. Olhei ao redor. O mesmo bairro, as mesmas ruas. Só que agora, eu não era mais um menino sonhando com uma Caloi. Eu era o dono dela. Montei com cuidado. O selim rígido, o guidão firme, os pés nos pedais. Dei a primeira pedalada. E o tempo simplesmente parou. O barulho dos pneus no asfalto. O som suave do cubo girando, o sol refletindo no quadro. Por um instante, não existia mais nada. Contas, compromissos, celular, notificações. Nada. Só eu. A bike, e o menino que nunca deixou de existir dentro de mim. Pedalei devagar pela rua, cumprimentei o vizinho mais velho que sorriu como se reconhecesse aquela bicicleta. Talvez tenha tido uma igual, talvez tenha voltado no tempo junto comigo. A cada metro, uma lembrança. Uma memória que se encaixava como os parafusos que instalei dias antes. A infância inteira em movimento. Quando voltei para casa, não desmontei a bicicleta. Deixei ela no centro da garagem, porque ali, naquele instante, ela não era só um objeto. Era um pedaço do passado que eu consegui resgatar. E o mais impressionante é que ela ainda tinha a mesma magia. Depois que a poeira baixou e a emoção da primeira volta passou, me peguei parado na garagem, só olhando para ela. A Caloi Extra Light, 1984. Montada, viva, brilhando como um sonho realizado. E foi aí que entendi algo que talvez você também sinta quando reencontra algo da sua infância. A gente não sente saudade do objeto. Sente saudade de quem a gente era quando o teve? Essa bicicleta não é só metal, pneus e pintura. Ela carrega o barulho das risadas dos amigos na rua, o vento no rosto de uma tarde sem preocupações, o cheiro do verão quando a gente voltava para casa suado e feliz. Ela carrega a lembrança da primeira vez que caí e ralei o joelho,
e da primeira vez que consegui empinar sem cair. Carrega até o som da mãe gritando do portão. Desce daí agora! Restaurar essa bicicleta foi como reconstruir uma parte esquecida de mim. E talvez seja por isso que tanta gente coleciona, restaura ou guarda pedaços do passado com tanto carinho. Porque no fundo é uma forma de manter viva aquela parte inocente, leve e sonhadora que o tempo insiste em apagar. Hoje, cada vez que olho para essa bike, não vejo só uma peça rara. Vejo um portal. Um portal para um tempo onde a felicidade morava nas coisas simples. Uma bola, uma figurinhas, uma bicicleta. E se você também guarda um sonho antigo, um brinquedo quebrado, uma lembrança engavetada, talvez seja a hora de resgatar isso também. Porque o tempo não volta, mas a memória sim. Gostou dessa história? Então deixa seu like, compartilha com aquele amigo que teve uma bike igual e se inscreve aqui no canal Eu Gosto e Pronto. Porque aqui a gente revive o passado com orgulho.